Vai perguntar o que você come, como é que é a sua vida? É o básico? Não, é porque eu não sou nutricionista, né? Eu sou psicóloga. Então eu preciso identificar o que te motivou a vir buscar minha ajuda. Basicamente O que motiva a comer não interessa. Não, o que motiva a querer emagrecer. Porque eu sei já o que faz as pessoas comerem. Geralmente é por questões emocionais. Então a gente, como eu falei, são os gaps comportamentais. Eu comia porque eu adoro comer, maravilhoso comer. A sensação de comer é a melhor coisa que tem. E a ideia é justamente manter esse mesmo prazer em comer. Só que daí diminuir a frequência, porque isso inclusive faz com que o cérebro sinta mais prazer. Você não faz isso? Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Ela é psicóloga, life coach e da coach de emagrecimento, é isso mesmo? Isso. Nubia Oliveira Bittencourt, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa noite? Boa noite. Ah, boa, não é às 11 da noite, né? Tu não dá boa... Não, estamos gravando à tarde, para quem não sabe, nós gravamos o Humanos Talk Show durante a tarde. Mas é exibido 11 da noite na RTV. Vem cá, me diz uma coisa. Então, boa noite. Boa noite. Você é psicóloga? Decidiu ser psicóloga por quê? Isso, porque eu gostava de estudar o que as pessoas gostam de estudam na psicologia. Assim, eu queria saber sobre os filósofos. Não era para ajudar as pessoas, isso veio depois. Ah, não era? Você é sincera nisso, você não queria ajudar ninguém. Não, eu queria... Imagina, eu tinha 17 anos de idade, né? Mal me ajudava. Com 17 anos ele não quer ajudar ninguém mesmo, não é verdade? Não queria. Mas aí depois eu comecei a desenvolver, amadurecer, e daí sim eu comecei... Hoje eu faço o que eu faço realmente para contribuir com as pessoas. Fui desenvolvendo isso ao longo do tempo. O que mais te desafia na psicologia? Lidar com pessoas, que é a coisa mais difícil, porque as pessoas já trazem o que elas acreditam que é verdade e tu não consegue entrar naquilo, tem que ir por dentro. A verdade absoluta de cada um, né? Isso. Esse é o mais desafiador, assim, tu lida com o ego das pessoas, ego é aquilo que a gente foi construindo ao longo do tempo, né? Aí eu vi no coaching uma ferramenta que consegue entrar nas pessoas de uma forma mais sutil, assim, e causar as transformações que precisa, que é não bater de frente com elas e pelas perguntas. As perguntas que causam essa abertura, assim. Eu acho insuportável o processo de coaching. De pergunta. Vai fazendo pergunta pra você, ninguém responde nada, você vai se questionando, né? É desconfortável. E tem que ser desconfortável? Tem, é aquilo que a gente tá falando aqui, né? Se não for desconfortável, não gera evolução, não gera crescimento. Mas muitas pessoas, quando estão no desconforto, não param, não travam. Quando gera o desconforto, gera pressão, ela já não diz, não quero mais. Exatamente, daí por isso que precisa de uma preparação. Assim, não é qualquer um que pode entrar no processo de coaching e precisa que desenvolver, ensinar a pessoa que é um processo. Então, assim, aquele desconforto é o primeiro passo de uma mudança. Nenhuma mudança acontece de forma confortável. Eu brinco aqui na nossa região, a gente tem as tatuíras na praia, né? Tatuíra, tá. Tem. Isso. Já tem muita já. Isso. E daí ela sempre fica ali na beirada da praia, né? Para que a gente entre no mar e curta a praia, a água, a gente precisa passar pelas tatuíras. É o processo desconfortável de qualquer mudança. Tem que pisar em cima delas, é verdade. Tem que pisar por elas. Tem que passar pelas tatuíras para conseguir curtir a praia. Tá, e vem cá, onde é que entra o coach de emagrecimento nessa história toda? Daí o coach de emagrecimento é um nicho que coaching pode ser o desenvolvimento de pessoas, né? Um processo de aprendizagem acelerada. Então todo mundo é capaz de fazer tudo desde que desenvolva as habilidades necessárias para conseguir atingir aquele resultado. Mas tem gente muito tansa, Nubia. Porque não foi treinada o suficiente. Tem gente que é mais lento, tem gente que dá raiva de tão lento que é. Não vai dizer que não é. Não foi treinada o suficiente. E às vezes isso é o psicólogo falando, né? Com a voz do serviço, não foi treinada. Não foi treinada, e aí a ponto dela mesma acreditar que ela é lenta, e aí ela bota aquilo para funcionar no meio. Aí o coach de emagrecimento é um dos nichos que o coaching trabalha. Porque assim, emagrecimento é assim, né, mano? Todo mundo sabe o que precisa ser feito, só que ninguém faz. Porque é uma questão comportamental. Então, assim, todo mundo sabe que tem que fazer dieta, tem que fazer exercício, as pessoas detestam exercício. Eu odeio exercício, eu ainda tô procurando um médico que me diga que não fazer exercício é bom para a saúde. Não achei até hoje, tá? Tô procurando. Eles falam para os lesionados, né? Às vezes não faziam, mas não é o caso, né? Não. Mas assim, qualquer coisa que a gente queira fazer, a gente pode desenvolver o hábito para aquilo. E aí, hábito é tipo escovar o dente. Ninguém escova o dente no começo, quando tá aprendendo, porque adora aquilo, né? Porque é obrigado, porque senão o pai briga, porque senão a gente não ganha mais amor do pai e mãe. E aí depois hoje, a gente sente total desconforto se não escova o dente, né? Então só virou um hábito. Exercício físico é igual. Eu sei, eu já fui muito sedentária. Você foi? Muito. Mas muito assim,
de não fazer nada. De não fazer nada. De toda vez que eu iniciava um processo, assim, achava que ia morrer, achava que não era pra mim, achava que pra mim era mais difícil, e aí desistia. Sabe que o meu primeiro personal, ele já esteve aqui, Leandro Dal Ponte, Legal. e ele tem uma academia. Eu comecei 12 primeiras aulas. Todos os meses eu fazia a primeira aula com ele. Verdade. É mesmo? Ele não pagava a primeira. Fazia só a primeira e não ia entendi. mais. Fez 12 aulas no ano. 12 aulas eu fiz no ano com ele. Eu pensei em repetir isso em várias academias, sempre fazia a primeira aula em alguma. Eu podia fazer academia de graça. Pode ser. É uma tática, não é? Mas é o caminho mais curto para desistir, né? Porque precisa... Por isso que eu falo assim, ó, precisa de alguém junto para conseguir passar pela parte das tatuíras. Assim, ó, exercício físico, mudança na alimentação, até relacionamentos e qualquer coisa que a gente faz uma mudança, a gente tem aquele processo das tatuíras. E aí, por que o processo de coaching funciona? Porque a gente está junto com a pessoa, fazendo ela lidar com as falhas dela, com os gaps comportamentais. Você fica lá falando para ela. Ali ajudando ela a identificar as falhas e corrigir as falhas no comportamento, porque é no comportamento que a gente gera os resultados. Não, tudo bem. Eu quero entender a história do coaching de emagrecimento. Seguinte, como é que você faz a pessoa mudar a cabeça dela? Porque é difícil, sabe? Todo mundo está desconfortável porque às vezes está gordinho. Eu brinco assim, mano, assim, ó, se fosse fácil todo mundo conseguiria e eu teria que arranjar outro trabalho, né? Então assim, ó, eu reconheço. Que bom que tem gordo, né? Maravilhoso para você, né? Tá cheio de trabalho. Que bom que tem gente assim querendo emagrecer, tá, né? ok. Mas eu reconheço que é difícil porque a gente lida com coisas fisiológicas, sabe? São coisas químicas, assim. O pão que a gente tá falando, o açúcar, ele lida com regiões do cérebro que faz a gente sentir prazer na hora. Então é muito difícil lidar com isso comportamentalmente, assim. A gente precisa de persistência, de foco, de disciplina. Só que todas essas são habilidades treináveis. Então a gente só precisa... ter os mecanismos para conseguir experimentar essas habilidades na prática e manter elas em funcionamento até que isso se torne o comum para o nosso cérebro. Tá, mas vamos lá. O primeiro passo de quem quer emagrecer, beleza, procurei você. A gente começa a conversar. O que eu falo? O que você faz? Você vai fazer uma anamnese, vai perguntar o que você come, como é que é a sua vida? É o básico? Não, é porque eu não sou nutricionista, né? Eu sou psicóloga. Então eu preciso identificar o que te motivou a vir buscar minha ajuda. Basicamente, o que motiva a comer não interessa. Não. O que motiva a querer emagrecer. Porque eu sei já o que faz as pessoas comerem. Geralmente é por questões emocionais. Então, a gente, como eu falei, são os gaps comportamentais. Eu comia porque eu adoro comer. É maravilhoso comer. A sensação de comer é a melhor coisa que tem. E a ideia é justamente manter esse mesmo prazer em comer. Só que daí diminuir a frequência, porque isso, inclusive, faz com que o cérebro sinta mais prazer. Você não faz hipnose, por exemplo, para me fazer adorar a alface? Não dá? Porque eu odeio alface. As pessoas dizem que eu tenho que comer. Eu não gosto. Eu acho uma porcaria comer aquilo. A gente desenvolve estratégias juntos, assim. Eu sei, eu também como brócolis. Como brócolis mas eu gosto de brócolis. Eu não gosto. Eu gosto, acho legal. Eu como porque ele faz bem. Porque legal, dentro do meu objetivo, ele tá ok. Daí eu coloco. Só que daí, assim, brócolis pra mim, ele é horrível. Então eu coloco sempre um azeite de oliva, uma manteiga, alguma coisa que dê mais graça nisso. E aí, só por estar criando coisas no processo, ele já se torna mais prazeroso, mais interessante. Mas uma coisa que eu notei quando você tá à vontade de comer... Não, isso é verdade. Ela passa, por exemplo, você está com vontade de comer, sei lá, um x-salada, uma pizza. Se você comer alguma coisa e conseguir segurar por alguns minutos, aquela vontade some. Uhum. É só aquela vontade instantânea que você tem, né? Maldito de querer comer aquilo. Isso. Quando você consegue dar uma enganada, ela vai embora, né? O problema é o primeiro impulso. É o ciclo de funcionamento que foi feito. Isso ali é um hábito, né? E aí, quanto mais a gente faz, mais a gente mantém. Então, o hábito, geralmente, teve um impulso, vai lá e faz uma ação em cima, que é comer alguma coisinha, e isso só reforça aquele hábito. Então, se a gente quebra, a gente tem umas ferramentas no coaching que é de fazer quebrar esse ciclo, que ele é mental, no meio, faz com que a gente consiga depois fazer ele ter menos força sobre nós. E aí, por exemplo, aquela ideia de comer um doce todo dia depois do almoço vai desaparecendo. Que é mais ou menos um exemplo disso que está falando, né? Assim, toda vida que eu termino de comer alguma coisa salgada, eu sinto uma vontade de comer doce. Geralmente a pessoa come o doce. Na verdade, não é nem a vontade, já é quase que o condicionamento dela. Condicionamento, porque é um hábito. Puro. Isso. Tá, daí beleza. Você fez o primeiro processo, você entendeu... Entendi o que faz a pessoa, o que motiva ela a tomar aquela decisão de querer emagrecer. Depois, vai pra Aí depois onde? eu entendo quais são os desafios que ela vive, porque cada realidade é uma. Né? Então tem gente que, não consigo emagrecer porque as pessoas não me ajudam, não consigo emagrecer porque eu sou louca por doce, não consigo... Aí eu entendo quais são as... Já notou que todo gordo, ele diz que não é do doce?
Ele é do salgado. Ele come uma tonelada de doce. Isso é bem real, eu não sou do tá? doce. Aí o cara come 5 barras, mas ele não é do doce. Imagina se fosse. Exatamente isso, assim, ó. Eu fiz até aquele post que eu fiz que te fez fazer contato comigo, fala, a nossa mente mente o tempo todo. E eu vejo muito isso nos meus clientes e faço eles perceberem, daí eles começam a identificar o quanto a nossa mente... Se o cliente está no processo de emagrecimento, daí ele foi numa festinha, não, mas eu comi só um pedacinho de bolo e 2 salgadinhos. Aquele um pedacinho de bolo e 2 salgadinhos, na verdade, está muito além do que ele deveria comer. Só que ele mesmo se convence disso. A gente funciona assim, mano, a gente primeiro age, claro, tem um processo mental por trás, mas a gente age e depois fica tentando justificar aquilo que a gente já fez. E aí a gente fica, a nossa mente fica mentindo para nós o tempo todo. E todo dia a gente mente, né? Esse é o problema. O tempo todo. E é isso que sabota o nosso processo de emagrecimento? Essas mentirinhas? É o pequenininho? É o pequenininho. Em contrapartida, como o nosso cérebro funciona assim, é isso que a gente usa a nosso favor também. Já que tudo que a gente é, na verdade, é uma construção, uma grande mentira que a gente vai fazendo com nós o tempo todo, a gente pega e inverte o jogo. Assim, olha, se você quer ser assim e hoje você não é assim, mas o seu cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário, você mente para ele o tempo todo, então mintam o inverso. E aí você começa aos poucos a se convencer de que é a pessoa que você quer se tornar. O cérebro, ele aceita qualquer informação que a gente pensa e sente na emoção, ele entende que aquilo é real. E é por isso que as pessoas, é tão difícil de mudar, porque as pessoas acreditam que é difícil e elas acreditam que não conseguem. Entende? Então a gente faz elas acreditarem o contrário e aí todo o sistema que a gente já veio inato coloca isso para funcionar. Tá, o que eu acredito é que a gente vai ter um ótimo segundo bloco. Vamos falar na volta, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber Núbia Oliveira Bittencourt. Ela é coach, psicóloga, life coach, coach de emagrecimento. Tá gordinho, né? Você tá comendo uma pizza sentado no sofá agora vendo esse programa, né? Com refrigerante. É pra você esse programa, a gente já volta. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, ex-gordinho, ainda meio gordo, vai. Todas as noites aqui na RTV, canal 19.1, o programa Humanos Talk Show. E você curte também lá no YouTube, Humanos Talk Show sem H, e no Spotify. Todos os programas têm podcast, inclusive este com a psicóloga, coach, life coach, coach de emagrecimento, Núbia Oliveira Bittencourt. Vem cá. Estávamos falando sobre sabotagem. Eu adoro esse papo da sabotagem porque todos os dias mentimos pra gente. Como é que eu me saboto? Qual é a coisa mais comum da sabotagem no processo de emagrecimento? Isso que a gente está falando sobre a pessoa agir. Acho que a forma que a pessoa mais consegue se sabotar é, primeiro, acreditar que agiu sem pensar. Né? Que isso acontece muito. Assim, desculpa, olha, quando eu vi já tinha comido? Quando eu vi, já comi. Ah. Só que esse é um processo que faz parte de um ciclo, assim, que não foi quebrado no meio, né? Assim, toda a ação, ela vem em decorrência de uma emoção e de um pensamento. Então, quando a gente fala assim, olha, quando eu vi, já comi, significa que a pessoa não está sendo capaz ainda de identificar as emoções dela que fizeram ela agir, e aí a gente vai indo um pouquinho mais a fundo, quais pensamentos, o que ela acredita sobre quem ela é e sobre a vida, que faz ela sentir dessa forma e aí agir. E aí, por não perceber esse processo, a pessoa acaba se sabotando. Ou colocando também a responsabilidade daquilo que ela deseja no outro, que é aquela brincadeira que a gente fala assim, como é que eu vou emagrecer? Né? O meio não ajuda, o meio nunca vai ajudar. Eu sempre brinco assim, o papel do meio é te sabotar. É para mostrar, a vida querendo que você diga, você quer mesmo isso? Tem que provar que merece. Você notou que todo gordo quer que o outro fique gordo também? Para acompanhar ele? Isso é normal. É verdade, cara. Ele não quer que você emagreça. Ele quer que você continue gordo, para vocês comerem as gordices juntos. Esse é o desafio. Por quê? Porque toda mudança gera ansiedade, gera lidar com o desconhecido. Então é super normal, mano, assim, quando alguém começa a mudar no meio onde ela vive, todas as outras pessoas tentarem manter ela naquele mesmo funcionamento. É verdade. Super normal. E daí, e isso eu trabalho muito com os coaches, que assim, olha, a gente tem que entender que, na verdade, esse não é o objetivo do fulano, do ciclano, é o seu objetivo. E o papel dele, ele tá cumprindo com excelência, que é tentar te manter nesse mesmo estado. Agora, o meu papel é tentar puxar para que, de fato, essa mudança aconteça. Mas você perde, muitas vezes, essa batalha pro meio? A galera é mais influenciada pelo meio, dizendo, não vai dar certo, não, te abandono, vou ficar com o meu meio, tô gordinho, vou ficar assim mesmo. Por isso que o processo, ele dura 10 semanas, pelo menos, para não dar tempo de perder. Porque se for uma vez, 2 vezes, perde. Então, é por isso que um processo dura 10 semanas, que é 10 semanas comigo. E é normal ter recaída?
Então, Aí eu ia tá aí, trazer uma estatística pra te deixar muito triste, mano. Por quê? Assim, ó, 90% das pessoas que emagrecem voltam a engordar tudo depois. 90%. Ah, você acha que é a primeira vez que eu emagreci na minha vida? Não sei. É claro que não, já emagreci várias outras, né? Aí Você elas engorda, passam, é complicado. numa linha do tempo, elas passam muito mais tempo tentando emagrecer do que, de fato, na forma física desejada. Por quê? Porque as pessoas usam os métodos que elas já conhecem e não muda os mecanismos que vêm antes. Aquela dieta da lua, como tudo menos a lua. Não, que é esse gap comportamental. Porque assim, ó, é comportamental emagrecer. É a forma como eu acredito sobre como as coisas funcionam, sobre o que eu acredito sobre mim mesmo. Então, isso já faz com que eu tenha emoções, a forma como eu lido com as minhas próprias emoções faz com que eu haja de uma forma diferente. Por isso é tão difícil emagrecer, porque a gente começa pela ação. Só que a ação ela já é consequência de uma emoção e de um pensamento. Sabe o que eu acho maldito nesse processo? Não, isso é verdade. Por exemplo, você vai emagrecer. Aí você começa a comer frango na dieta. Aí você fala o seguinte, eu não aguento mais comer frango. Mas se você comer esse frango todos os dias, ou pizza todos os dias, você ia aguentar. Agora, frango você não aguenta. Então, por que somos assim? Tu sabe que tem um livro, eu não lembro agora se é o Gigante Interior, do Tony Robbins, que é um coach mundialmente famoso. Ele tá até naquele filme O Amor é Cego, é aquele coach que aparece no elevador, assim. Não vi esse filme. Não? Não. É bem legal, é uma comédia. Ele fala... Odeio filmes de comédia. Não Mas vejo graça em nenhum deles. Ele fala assim, ó, ele tava dando um treinamento e o cara falou assim, olha, eu te desafio, eu gosto muito de chocolate e eu gostaria de emagrecer e eu não consigo parar de comer chocolate. Aí o Tony Robbins fala assim, ok, desafio aceito, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, até o final do treinamento, você vai comer apenas chocolate. No café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta. E ainda vamos reduzir a quantidade de água que você pode tomar ao longo do dia. No terceiro dia, o cara não aguentava mais ver chocolate e ficou com repulsa de chocolate. Entende? A gente acredita que a gente é dessa forma, cria mecanismos de desafiar o outro para que a gente se mantenha nessa forma, mas quando pega alguém mais bem treinado, a gente percebe que, na verdade, tudo é questão de treino, tudo é questão de adaptação, porque nós somos os seres mais adaptáveis que existem no planeta. Tá, deve ter as bactérias e vírus que se adaptam muito fácil. Mas você não faz processo de coach, né? Mas eles não fazem, Então não vale a pena, vai. Mas nós somos. E quando a gente usa isso a nosso favor, a nossa performance vai lá em cima, em qualquer área. Emagrecimento, trabalho, área pessoal. Você falou que 90% das pessoas que emagrecem voltam a engordar. Isso. Essas pessoas procuram novamente o processo com você, de coach? Geralmente elas já passaram, porque são pessoas elas que já tentaram... Não passaram pelo... Passaram por tudo. Isso, passaram por tudo e a última coisa que elas tentam é mudança comportamental. E tem gente que não muda mesmo, não tem jeito? Eu nunca vi, assim, pessoas que decidiram de fato mudar e não mudaram, assim. Tem aquelas pessoas que, eu quero, mas eu já tive processos que eu cheguei pro coach assim, olha, a gente não vai dar continuidade, porque o comprometimento que tu tens com relação a esse objetivo não é o comprometimento que a gente precisa para, de fato... Você demitiu o seu cliente? A gente demite o cliente. E ele aceitou bem? Aceitou, sim. O próprio cliente percebe que aquele não é o momento que ele está comprometido para fazer aquilo. Mas, assim, é um cliente de todos os clientes que eu já tive desde 2015, né? Então, assim, quer dizer que isso existe, mas, pra ser sincera, mano, assim, é 0,001% das pessoas. Como é que funciona o seu processo? Você dá uma consultoria também virtual, você estava falando? É normal isso? É. O pessoal do Brasil inteiro te procura? Como isso, eu tenho clientes de São Paulo. Que daí acha no Instagram. Instagram é maravilhoso, né? Exatamente. Vai achando e... Exatamente. E eu faço cursos fora, né? Ali a gente já se espalha, consigo os contatos e aí eu ajudo as pessoas. Porque a sessão, ela acontece assim, pela conversa, como eu falei, pelas perguntas, a gente consegue identificar o que precisa ser melhorado no quesito comportamental e aí a gente desenha planos de ação e a pessoa entra em ação. E para isso a gente só precisa desse acompanhamento. As pessoas mentem muito para você? Não, uma das premissas do meu processo é que eles sejam muito sinceros. Esse caso específico era um caso que a pessoa mentia muito pra ela. E daí quando eu mostrava, daí doía muito, né? Porque eu mostro, os meus clientes, eles não vêm pra mentir pra mim. Às vezes, e alguns, eles vêm já mentindo pra eles. Só que, claro, eu trabalho com isso há algum tempo, então eu consigo identificar quando a pessoa tá funcionando de uma forma que não é exatamente aquilo. E daí eu trago isso. E aí, até ontem, uma cliente postou no Instagram, não sei se chegasse a ver assim, olha, quando a psicóloga me tira da zona de conforto. O que você falou pra ela? O quanto, na verdade, a performance não foi exatamente como ela estava achando que era. Porque as pessoas ficam muito na autopercepção. E a autopercepção é exatamente diferente de resultado. E os clientes, eles não veem
pra mim, pra que eu seja amiga deles e vamos chorar todo mundo junto, eles vêm buscando resultado. Então eu tenho que tirar eles, puxar da autopercepção e mostrar, olha, o resultado ele só aparece quando a gente faz o que precisa ser feito. E você se decepciona em alguns momentos ou não? Não, eu acredito muito mais no cliente do que ele. Do que ele mesmo? Uhum. Então, assim, eu não me decepciono porque uma das premissas que a gente trabalha no coaching né? Não importa a falha. Toda falha só serve para que a gente tire um aprendizado e gere uma melhoria. Então, se eu decepcionar, é colocar a emoção onde ela não merece estar, que é na performance. Aí não interessa. Aí não interessa. Eu brinco assim que emoção a gente usa para os amigos, usa para a família, usa para namorado, para pai e mãe, mas não na hora que a gente precisa de resultado. E aí, realmente, o resultado aparece. Assim, o maior erro das pessoas, mano, é colocar a emoção no lugar errado. Então vai. Então coloque a sua emoção no Instagram da Núbia. Qual é? Chama na câmera lá. Convida as pessoas. Ah, legal. Eu tenho um trabalho muito legal no meu Instagram, que é @nubiabittencourt. Eu tô sempre presente, mostro o meu dia a dia e trago bastante conteúdo, assim, para ajudar as pessoas a desenvolver aquilo que ela precisa desenvolver para atingir os objetivos, tá? Fechou? Núbia, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, sabotando ou não, gordinho ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.